Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, também na NET, canal 22. Lembrando que na PUC TV, Canal Aberto, o programa é o canal 24, né? Da TV aberta. E na NET, canal 22, estamos conversando com o Jones Matos, ele que é sociólogo e também diretor da pesquisa Cerrado. Jones, aumentou para 7 milhões o número de eleitores no Brasil. Mas antes eu quero voltar só um pouquinho naquele papo que nós estávamos falando de prefeito. Vários candidatos desistiram de ser candidatos porque há um preço a pagar pelas lideranças no interior. Cada vereador, um quer 3 mil, outro quer 7 mil, outro 10 mil, dependendo do tamanho da cidade. As lideranças querem dinheiro para poder fazer a campanha lá no município. E que eu acho muito justo também, né? Porque a liderança lá do interior não vai sair pedindo voto lá pelas fazendas, pelos distritos, botando dinheiro do bolso, né? Ninguém vai fazer isso mais para candidato, porque antigamente você ainda tinha aquela perspectiva de um emprego, né? De uma indicação lá no município. Hoje a coisa ficou bem diferente, o pessoal quer dinheiro vivo, não é isso? Veja bem, o processo eleitoral no Brasil, da forma que está, o sistema falido, não tem a menor virando comércio também, né? E você acaba inviabilizando a possibilidade de lideranças populares, de pessoas que têm um trabalho desenvolvido na sociedade, aqui e ali, quer dizer, que tem um desempenho em determinadas áreas, né? E ele acaba tendo dificuldades por conta da questão financeira, né? Eu lembro do presidente da OAB, o Henrique Tiburcio, falando disso. Falou, eu não dou conta de bancar uma campanha para deputado federal. Quer dizer, 5, 10 milhões, né? 10 milhões no mínimo uma campanha. Então, cada ano que passa, o custo do voto, né? O custo da eleição, ela tende a aumentar. E hoje, com a série de restrições que a legislação vem estabelecendo, fica muito caro as liderança política nos municípios, nas cidades, etc. Isso encarece muito a campanha, né? Além da estrutura que você tem que bancar, de carro de som, de cabo eleitoral e etc. E tal, o problema, Jonas, que o candidato esperto, ele às vezes ele nem gasta isso em campanha eleitoral. Ele gasta isso já comprando praticamente o voto. Ou seja, não é comprando aquele voto, chegando e falando assim, o seu voto tanto, não é assim. Se você compra de uma forma mais subliminar, aquela coisa toda. Ou seja, vai juntando dinheiro, no finalzinho, na reta final, consegue contratar não sei quantos cabos eleitorais, aquilo ali cria uma expectativa, cria uma certa numeração de multiplicação e consegue eleger esses candidatos. Então, o que eu acho errado é o seguinte, enquanto a gente ficar em cima dessa não reforma política, enquanto a gente ficar nessa pendência aí financiamento da campanha por parte das empresas, nós vamos ficar refém, ou seja, uma democracia refém do oportunismo. Por quê? Porque se você é candidato a deputado federal ou a deputado estadual, se você tem que gastar 5 milhões a 10 milhões, esse dinheiro, de onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai tirar, por exemplo, de empresas, geralmente empresas. As pessoas físicas quase não têm condições, por exemplo, de te ajudar, né? Você vai pegar dessas empresas jurídicas. Você vai dever favor para essas pessoas posteriormente, não é? Então, veja bem, a partir do momento que é um financiamento público de campanha, ou seja, o Estado consegue manter, eu acho que podia até reduzir o tempo. Não precisava ser 2 meses, pode reduzir no máximo. Eu encontrei hoje. 15 dias dá para você fazer uma proposta, passar a proposta assim, sem ficar entrando naquela repetição, porque você, telespectador, pode observar. Você vai ver um programa eleitoral repetitivo. Até porque não tem tantas propostas assim, nós não precisamos de tantas propostas desse jeito, não. Nós precisamos de coisas pontuais. Hoje eu tive conversando com um deputado, já é deputado, é candidato à reeleição, e ele reclamando a dificuldade que ele está tendo da disputa, muito caro, muito difícil, chega com um vereador, ele quer tanto, o outro é isso e aquilo. Ele falou, não é possível, empresários não querem fazer doação, há um ceticismo muito grande das pessoas em atuarem, participarem do processo. Eu observei ele realmente muito frustrado com a campanha. Né? Quer dizer, a coisa não tá tão simples assim. E ele não é um sujeito endinheirado mesmo, não tem tantas posses assim. Então vai ter mais dificuldades do que quem está entrando no processo com mais recursos, com mais dinheiro para sustentar uma campanha. E ela vai se intensificando, a campanha começa agora, mas isso aqui é igual corrida de cavalo. Só fica quem tem força, é os manga larga. Pangaré,
que não, ele vai ficando para trás. Você colocou quem tem força, esses mangalais, é o cara que trabalha com corporativismo, né? É o que vai trabalhar com o lobby, com os grupos. Então é muito perigoso essa democracia no Brasil. Eu não acredito nessa democracia. Eu não acredito que eu estou vivendo num país democrático de forma alguma. O poder do capital, o poder econômico é muito maior do que qualquer coisa. Então, a partir do momento em que o poder financeiro manda, define a escolha de eleições de seus representantes, nós não vivemos numa democracia. Você pode ver, geralmente nessas eleições, mesmo até para vereadores, essas que são assim um pouco mais, precisam um pouco menos de voto, você pode ver que geralmente pessoas pobres não conseguem se eleger, ou são de grupos, grandes grupos, ou fazem parte de grandes corporações ou de grandes lobbies. A verdade é que nós somos um país capitalista. Capitalista, o dinheiro, ele está na frente em tudo. Mas a eleição... A eleição faz parte do processo. Mas as representações, os grupos, as forças políticas, a disputa eleitoral, em qualquer democracia representativa, em qualquer sistema como é o americano, a França, a Inglaterra, todos também elegem seus representantes, esses grupos, né, para dentro do processo. Agora, existem regras, existem normas diferentes das nossas, né? Não é da forma que está aqui. E o mandato também é um grande problema, porque o mandato aqui pertence ao camarada, pertence ao parlamentar. Ele tem total força, ele tem uma força muito grande, ele se elege, e este é o grande problema hoje, esse é o grande debate. E a sociedade não está participando do processo ainda, e será uma eleição com uma participação muito pequena, porque as pessoas estão realmente céticas em relação a política virou um meio de melhorar de vida. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu tinha um conhecido meu que se elegeu vereador em Goiânia. Ele morava numa casa, num bairro mais afastado. Assim que foi eleito, antes de tomar posse, ele já alugou um apartamento no centro, já mudou para o centro, já mudou o nível de vida dele, mudou completamente. Por quê? Porque a partir do momento que ele se elegeu, ele já mudou o padrão de vida dele, ele já passou Mas o que a receber um salário muito maior. Eu acredito, João. E as coisas mudam. Eu acredito, no meu ponto de vista, numa matemática simples de cidadão normal que observa os políticos, o comportamento dos políticos, eu acredito que, cara, quando se elege, ele já pensa assim, ó, meu mandato é de 4 anos, então 4 vezes 12, 48, então vou ter 48 salários, fora os outros que eles têm, não é? Vamos 55 salários, 56. Aí, que seja de 20 mil. Então ele multiplica aquilo ali tudo, aí ele vê já o que ele pode fazer. Ele pode comprar quantos carros, quantas fazendas, ou então uma fazenda, quantos apartamentos, porque não tem cabimento a forma como os políticos se enriquecem no Brasil. A evolução patrimonial. A evolução patrimonial é muito grande. Ou seja, e eles mesmos é que falam, não, nós ficamos trabalhando diuturnamente, ou seja, cedo da tarde e à noite. Como é que ganha dinheiro? A pessoa que trabalha no Brasil não ganha dinheiro, a pessoa que trabalha não ganha dinheiro. Agora, a pessoa que especula, a pessoa que não sei o quê, assim, essa ganha dinheiro mesmo. Essa enriquece da noite para o dia. É só pegar a evolução patrimonial de todos, eu não vou dizer de todos os políticos nossos, não, mas de 80% o eleitor vai ter essa noção clara, precisa do que eu estou falando. Tanto é que você, o eleitor, já até um pouco indisposto com os próprios políticos, porque já sabe que essa realidade ela é mais do que real. Você falou, Ulisses, na questão da mesmice da campanha, e essa mesmice é em todos os lugares, você tem acompanhado aí o processo eleitoral. O que é isso? As pessoas sabem que as regras não mudaram. As regras da disputa continuam as mesmas. Então, elas vão eleger seus representantes e não vão continuar tendo nenhum papel no processo. Elas não vão ter poder de fazer com que o parlamentar, que durante o exercício do mandato cometer algum delito ou algo que macule a sua imagem, do ponto de vista da sua lisura, do seu comportamento, para você retirar, vai ter o corporativismo ou da Câmara ou do Senado para poder impedir que esse camarada seja retirado, ter um recall, por exemplo, que você acompanhe o mandato, quer dizer, então esse processo, da forma que está, a forma da escolha e ao mesmo tempo o exercício do mandato dos parlamentares, a imunidade parlamentar, por exemplo, é uma coisa absurda, e isso não funciona, isso está equivocado e precisa mudar. E isso que o eleitor, por isso que o eleitor, ele sabe que o processo eleitoral está a mesma coisa e não houve mudança nas regras. Né? Olha, às vezes, eu não quero isso, você não quer, mas a realidade é essa. Essa é a realidade.
A democracia que a gente sonha não é essa. Claro que As eleições que a gente gostaria que tivesse não seria essa. A filosofia dos candidatos também não seria essa. A minha maneira de pensar é que o cara, quando se candidatasse a qualquer um cargo, deputado federal, deputado estadual, que ele levasse ali com o objetivo principal o de prestar serviço para a sociedade, que é para que ele realmente foi eleito. Só que eu não vejo uma mudança imediata nesse sentido. Eu não vejo a democracia melhorando de uma hora para outra. Você Talvez nós tenhamos que ter um choque. O Estado cada vez mais vai tomando os nossos rumos. Ou seja, o Estado brasileiro controla o cidadão, controla a sociedade mais do que tudo. Todos os tipos de impostos, ou seja, colocados hoje pelo sistema administrativo estadual, seja estadual, federal ou municipal, é para controlar o cidadão. Ou seja, programas, a lei do desarmamento, essa chamada lei da, como é que é aquela lei seca, ou seja, são coisas assim gritantes, ou seja, de cima para baixo, ou seja, não existe. Agora você lembra, o governo do Estado foi obrigado a recuar. Primeiro, um aumento da mensalidade dos servidores, ou então dos conveniados pelo IPASGO, teve que recuar também naquela taxa lá do Detran, naquele emplacamento. Então, por quê? Porque são coisas assim, medidas coercitivas, ou seja, goela abaixo e impopulares, extremamente impopulares. É verdade. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto.